Mudo de tema agora para falar a respeito de pecuária de corte, para voltar a falar de mercado aqui no Agricultura BR. E você tem observado conosco algumas reações no mercado em relação à oferta de animais. Ainda há muita oferta de fêmeas em alguns estados, isso é um fator. Vimos uma escala de abate recuar, os preços subiram, as escalas se reformularam, os preços ficaram médios, regulares, com alguma pressão, e agora parece que temos estoques de carne, tanto no mercado atacadista de São Paulo, quanto nas indústrias frigoríficas também. Para falar sobre este assunto, falar sobre confinamento, custos de confinamento no estado de São Paulo também, vou conversar com Ronald Macuco, ao vivo, ele que é analista de mercados da Pátria Agronegócios e participa conosco nesta tarde aqui no Agricultura BR. Ronald, falando a respeito do que nós temos, né? Nós estamos vendo, por enquanto, nas parciais do mês de julho, vou citar alguns números, mas o valor da tonelada de carne bovina exportada abaixo de 5 mil dólares, né? 4 mil, inclusive abaixo de 4.800 dólares na média da última semana de exportação, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. As escalas das indústrias, elas ficaram mais fortes, estão começando a ficar um pouco mais intensas. E os preços nesta semana, era até uma expectativa que se tinha, ficaram mais pressionados. Como que você analisa este momento do mercado para a arroba do boi gordo? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem, nos ouvem nessa manhã aí de quinta-feira. Fabiano, falar um pouco sobre as escalas de abate, elas alongaram e a gente viu preços menores essa semana sendo praticado por boa parte dos frigoríficos, alguns fora de mercado, especificamente Praça Paulista. Quando a gente olha, Fabiano, ontem a B3 teve correções, não só ontem, mas se pegar aí nos últimos 5, 6 dias, correções bem bruscas. Ontem a gente viu um boi outubro, boi agosto, setembro, até novembro, abaixo dos R$230 para Praça Paulista. E olhando então para a escala de abate, a gente não viu boi sendo praticado em Praça Paulista abaixo dos 230. Então isso traz um ponto de alerta. O mercado físico caiu muito rápido, só que não está sendo praticado. Hoje, média de boi China sendo praticado para exportação, compra em Praça Paulista na casa dos 240. Boi comum sendo praticado na casa dos 235. Então há um ágio aí de R$5 entre o boi China e o boi comum. Então as quedas na B3, ela reflete sim uma expectativa de escala um pouco mais alongada, reflete que há uma oferta de fêmea vindo para o mercado, só que essa oferta é um pouco curta. Os frigoríficos alongaram suas compras e hoje não conseguem originar boi nesse patamar de preço. Então a gente vê até que o boi e a conta não fecha. Eu botei aí para vocês, a gente pode falar um pouquinho mais à frente, e a conta do confinamento, né, Fabiano? Que é os números hoje negativo. Boi abaixo de 230 em Praça Paulista não fecha conta em confinamento. Vamos até aqui. E, inclusive, se o pessoal em casa consegue observar, nós estamos com a tela de rentabilidade de confinamento de boi, aqui está se referenciando à Praça Paulista. Exato, Fabiano. Isso aí seria um boi ontem que foi praticado a causa de 228, hoje teve uma recuperação, está subindo aí em torno de R$6, mas pegando um reflexo de hoje de manhã, um boi da casa de 230 para outubro, sendo que o boi magro hoje está entrando no coxo, seria um boi de 3.200 para a Praça Paulista, sendo um boi de 390 quilos. Essa é a realidade para a Praça Paulista, mas ela reflete para o MS, para Minas e para o Goiás, sendo que o boi gordo não seria esse patamar de preço, seria um deságio, 7,5% para o Goiás. Então, fazendo a conta para São Paulo hoje, de um boi magro de 3.200, sendo ele um animal quase 14 arroba ali, ele ganhando 1,6 kg dia, ficando 110 dias no desconfinamento, ele vai sair um animal com rendimento de carcaça em torno de 56, sendo animal com 20 arroba, 0,75, 560 quilos, ele terá prejuízo hoje, Fabiano, na casa dos R$41. Então você que está colocando seu boi, ou que está com seu boi no coxo, isso é aí a principal preocupação, Fabiano, que muitos já colocaram o boi no coxo, que vai sair no final de setembro, que vai sair no final de outubro, e não fez trava, ou não tem um boi a termo, a conta hoje não fecha. Então não há um estímulo para novos animais ir para o confinamento nesse momento. Essa conta é para boi magro, mas se eu faço ela para fêmeas, para bezerra de 9, 10 arroba, a conta não fecha mesmo. Aí é negativo R$230 por animal abatido. Ronald, esses números eles são importantes, dá para ver claramente ali o cenário no vermelho, né, e o que acontece
com quem não tomou algumas providências de trava. Neste momento, falando a respeito de oferta de animais de confinamento no segundo giro aqui no Brasil, você acredita que teremos um volume que corresponda à intenção inicial neste ano de 2023, porque o pecuarista ele veio, né, o pecuarista, os confinadores vieram de um cenário, esse cenário fica complicadíssimo depois daquele bloqueio da carne bovina chegar na China, e ele não tem uma resolução melhor, né? Então uma coisa está muito interligada com a outra. Com certeza, Fabiano. O ano já é um ano de ciclo baixista, a gente entende que teremos preços menores. E há uma produção maior vindo do campo brasileiro, você falou inicialmente, proveniente de fêmeas. Essas fêmeas, historicamente, elas entram mais no mês de março, abril, maio e junho. Então a gente viu escala de abate, um volume maior nesse momento. Quando você olha para o segundo semestre e há uma expectativa de oferta menor, até por causa da fêmea. Hoje, por exemplo, bezerro. A gente não tem mais oferta de bezerro com tanto volume como a gente tinha no mês de abril, maio e junho. Hoje, quem tem bezerro ainda que está segurando para vender, já não é um bezerro de safra. Quando se olha para animais pronto, vaca gorda, novilha gorda, há um descarte voluntário acontecendo, sim, mas ele tende a ser menor no mês de agosto, setembro, outubro e novembro. Isso é olhando para os últimos 13, 14 anos. Então, nos traz uma preocupação e um ponto de alerta. Boi abaixo de 230 não fecha a conta do confinamento. E olha que eu estou projetando, Fabiano, uma diária para as paulistas de 14,50. Que talvez não é a realidade de muitos boitéis grandes que fez estoque e ainda está com estoque caro. Quando se olha para o Goiás hoje, você tem uma diária de 12,50 para quem está fazendo na fazenda. Quando se olha para os boitéis, é uma diária de 13,50. Então, assim, bastante atenção, porque esse momento que estamos vivendo agora de preços frouxo e escala de abate alongada, podemos não ver isso para o mês de final de setembro, outubro e novembro. E aí a conta é essa, porque se não está fechando a conta no confinamento, porque o confinador vai colocar um boi no coxo para ter prejuízo? Então, traz um ponto de alerta aqui e bastante atenção aí para quem está fazendo a conta. A conta de 2 semanas atrás era uma, Fabiano, que a gente tinha um boi a 255, 260. Em 2 semanas aí o boi caiu mais de R$20. É um boi hoje de casa 235 para outubro. Isso realmente pesa demais nessa tomada de decisão. Ronald, pontuações importantes, eu agradeço muito, inclusive, pela tela que você enviou para nós, para que o pecuarista enxergue essas questões de confinamento. E é um ano desafiador, já sabia que era, né, antes de China, antes de bloqueio, antes de vaca fake, louca, antes de tudo isso acontecer, já sabia que era um ano desafiador. Esses desafios têm aumentado durante esse ano de 2023, é um ano realmente de mudança. Pecuarista, para encerrar aqui nosso assunto, pecuarista precisa estar muito atento, se preocupar em ficar melhor e não maior e controlar mesmo os custos que ele tem para terminar seus animais. Exato, Fabiano. Se você olhar, Fabiano, o criador que cria bezerro, que você é do MS aí, você é da região do Mato Grosso do Sul, que historicamente é um grande criador de bezerro, já vem sofrendo muito com a queda do bezerro. Bezerro que era 3.400, 3.500, um bezerro hoje 2.200 em praças MS. Então, esse pecuarista da cria, ele já sabe, está com margem muito apertada. Mas o confinamento, ele é um confinamento, você pode fazer conta. O criador não pode, ele não pode fazer conta porque ele tem o gado no pasto, não tem outra, ele não produz carne, ele produz bezerro, que vai se transformar em carne com 1 ano e meio depois, 1 ano, 6 meses, se for um garrote. Então, assim, o confinador hoje, faça conta. Com bezerra, seja aí novilha, de 11 a 10 arroba, a conta não fecha. Se for com boi magro, tem que fazer conta, tem que olhar para a tela da B3, porque, infelizmente, se for para ter prejuízo, é melhor pegar, vender o seu boi magro e colocar numa renda fixa que você tem garantido aí em 3 meses, 120 dias, 4 meses aí, 4%, 3%. A renda fixa hoje paga 1% para o pecuarista e ele fica fora de um ciclo que está mostrando que a conta não fecha. Então, bastante atenção.